Naquela tarde abafada de verão, tudo parecia seguir o roteiro previsível de sempre. Carros apressados, olhares ocupados, e ninguém realmente se notava nas calçadas. Mas ali, bem na porta de um casarão antigo, uma mulher de passos lentos parou, ajeitou a alça da bolsa gasta no ombro e respirou fundo. Ela não pedia esmolas, não vendia nada, tampouco parecia perdida. Apenas olhou para a campainha e, com certa hesitação, apertou. Do outro lado da porta, cercado por móveis luxuosos e silêncio, estava um homem acostumado a negar tudo que lhe parecia inútil. Mauro Fontes, empresário bem-sucedido, já nem abria a porta pessoalmente. Mas naquele instante, por capricho do destino ou cansaço da solidão, ele atendeu. E foi surpreendido por um pedido simples, quase absurdo para quem vive em abundância. "O senhor poderia me dar um copo d'água?" Ela não pediu ajuda, nem comida. Não chorou, não explicou. Só queria água. E naquele instante, algo dentro dele rachou. Não pela água, mas por tudo que ela não disse. Porque havia algo naquele olhar firme, cansado, mas digno, que o tirou do eixo. Era como se o mundo parasse por alguns segundos e ele enxergasse tudo diferente. Ele não sabia o nome dela, e ainda assim, aquela mulher estava prestes a ser o ponto de virada da sua vida inteira. Mais do que um copo d'água, ela iria lhe dar algo que nenhum dinheiro havia sido capaz de comprar até então: um reencontro com a própria humanidade. Essa história não é sobre caridade, tampouco sobre heroísmo. É sobre pequenos encontros que mudam destinos. E se você acha que sabe para onde ela vai, prepare-se. Porque nem mesmo o milionário imaginava que aquele gesto simples abriria a porta para a maior transformação de sua vida. Histórias como esta não acontecem todos os dias, e talvez seja justamente por isso que ela merece ser contada com calma, como quem senta à beira da varanda para ouvir os ecos da vida. Porque às vezes, um gesto pequeno, quase banal aos olhos do mundo, esconde uma força capaz de transformar não só o momento, mas o coração de quem já havia se esquecido de sentir. O que você vai ouvir agora não é apenas sobre um homem rico e uma mulher simples. É sobre aquilo que nos torna humanos: sede, silêncio, dignidade e reencontro. É sobre quando o luxo encontra o essencial e a rotina de alguém poderoso é quebrada por um pedido que não tem preço. Prepare-se para caminhar por uma história que vai aquecer sua alma. Se você valoriza histórias que tocam de verdade, que trazem lições sem gritar, que emocionam sem forçar, então este canal é o seu lugar. Aqui, cada história é um convite à empatia. E se alguma parte dessa história mexer com você, mesmo que um pouquinho, não hesite em mostrar isso. Seu apoio mantém essas histórias vivas. Então, já deixa seu like agora, antes que se esqueça. Inscreva-se no canal para receber sempre histórias como essa, que nos lembram de parar, respirar e enxergar o outro. E comenta aqui embaixo: de qual cidade e país você está assistindo? É lindo ver gente do mundo inteiro se conectando através de emoções tão universais. Agora, acomode-se, respire fundo e venha comigo conhecer Mauro Fontes e a mulher que pediu apenas um copo d'água, mas levou junto um pedaço da alma dele. O que vem a seguir não é ficção vazia. É uma lembrança viva de que, no fim, somos todos viajantes com sede, esperando apenas por um pouco de humanidade. Mauro Fontes vivia numa mansão cercada de muros altos e jardins meticulosamente podados. Aos olhos de quem passava pela rua, tudo ali era sinônimo de sucesso. A fachada imponente, o carro importado na garagem, as janelas amplas com cortinas brancas que se mexiam suavemente com o vento. Mas o que ninguém via era o silêncio pesado que habitava por dentro. Um silêncio que nem a música ambiente nem os vinhos caros conseguiam preencher.
Aos 62 anos, Mauro era o retrato do empresário vitorioso. Dono de uma rede de empreendimentos imobiliários, acumulava prêmios, homenagens e entrevistas em revistas. Mas já fazia tempo que ele não sorria de verdade. O riso havia se tornado um gesto automático em reuniões e a alegria um conceito distante. Vivia rodeado de empregados, mas era sozinho até mesmo nos aniversários. Fazia tempo que ninguém lhe fazia uma pergunta simples: como você está, de verdade? Naquela terça-feira abafada, Mauro havia decidido não sair de casa. Sentou-se em sua poltrona de couro, com uma xícara de café quase fria, olhando pela janela o movimento da rua. Era raro observar o lado de fora, mas naquele dia ele sentia algo diferente, uma inquietação que não sabia nomear, como se o mundo estivesse prestes a lhe dizer alguma coisa, e ele, pela primeira vez, estivesse disposto a ouvir. Foi quando viu a mulher. Ela vinha devagar, com passos curtos, mas firmes. Vestia uma blusa simples, uma saia desbotada e carregava uma bolsa que parecia tão velha quanto suas rugas. Não era uma mendiga, mas também não era alguém que passaria despercebida. Ela olhou para o portão da mansão, como quem hesita entre continuar andando ou parar, e então parou. Mauro se inclinou, curioso. Aquilo já quebrava sua rotina. Ninguém tocava aquela campainha sem ser esperado. Ainda mais alguém como ela, que não trazia cartão de visita, nem uniforme de entrega. Por um momento cogitou ignorar, mas algo naquele olhar cansado, um misto de exaustão e coragem, o desarmou. Contra todos os hábitos, levantou-se e foi até a porta. Quando a abriu, ficou frente a frente com a mulher. Ela não sorriu, nem chorou. Apenas falou com voz mansa. Boa tarde, moço. O senhor teria um copo d'água para me oferecer? Não pediu esmola, não explicou nada. Só isso. Um copo d'água. Mauro ficou alguns segundos em silêncio, surpreso pela simplicidade daquilo. E talvez também por não lembrar a última vez que alguém lhe pedira algo tão essencial. Claro, ele respondeu, engolindo a estranheza. Pediu que ela esperasse e foi até a cozinha. Encheu um copo com água filtrada, colocou até uma pedrinha de gelo. Voltou até o portão e entregou com delicadeza. Ela agradeceu com um aceno discreto, bebeu devagar e ficou ali parada por um instante, como se estivesse saboreando não só a água, mas também a gentileza esquecida do mundo. Faz tempo que ninguém me olha nos olhos, ela disse de repente, ainda segurando o copo. Mauro sentiu um nó na garganta, não por pena, mas por reconhecer naquela frase algo que também lhe doía. Porque ele mesmo já não sabia quando foi a última vez que alguém o olhara nos olhos sem interesse, sem esperar nada em troca. A mulher devolveu o copo e disse, obrigada, moço. Eu precisava mesmo disso, não só da água, da pausa, do gesto. E antes que ele pudesse perguntar o nome dela, ela já estava de costas, indo embora como havia chegado, em silêncio. Mas Mauro não conseguiu voltar à poltrona. Ficou ali, parado na porta, olhando o caminho por onde ela sumiu. E sentindo que algo dentro dele tinha se movido. Naquele fim de tarde, o homem milionário sentou-se no degrau da entrada, ainda segurando o copo vazio. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorou. Não sabia exatamente por quê. Talvez fosse pela solidão, pela ausência de vínculos, ou por perceber que uma mulher simples, com sede e dignidade, havia dito mais com um gole de água do que todos os discursos de negócios que já ouvira na vida. Naquela noite, Mauro não conseguiu dormir. A mansão que sempre lhe parecera tão segura, agora parecia grande demais, vazia demais, fria demais. A imagem da mulher ainda rondava seus pensamentos como um sussurro persistente. Não era só o gesto dela, era o que ela representava,
Algo simples, direto, mas carregado de uma força que ele não sabia mais nomear. Presença. Deitado em seus lençóis caros, com o ventilador do teto girando devagar, Mauro se pegou lembrando da infância. Da época em que a mãe o chamava para dentro de casa com um copo de suco de caju quando voltava suado da rua. Lembrou da vizinha que oferecia água com açúcar quando alguém chorava. Daquela simplicidade boa que fazia as pessoas olharem umas para as outras com atenção, sem pressa. Mas o tempo passou e ele construiu muros, primeiro de concreto, depois emocionais. O sucesso exigia foco, frieza, objetividade. Aprendeu a calcular lucros, a cortar vínculos, a sorrir para quem rendia contratos. E, no caminho, esqueceu-se de algo fundamental: ser visto e ver o outro. A mulher do copo d'água havia reaberto uma fresta nesse esquecimento. Nos dias que seguiram, Mauro ficou mais atento à rua. Observava da janela pessoas que antes eram apenas vultos. Um senhor que vendia pipoca com passos arrastados, uma moça que passava todo dia com a filha pequena no colo, um menino que varria a calçada da loja da esquina. Começou a perceber que o mundo estava cheio de silêncios como o dele, e que todos carregavam histórias que ninguém perguntava. Curioso, ele passou a caminhar pela calçada de manhã, coisa que não fazia há anos. Os vizinhos o estranharam. Mauro sempre fora o tipo recluso, que entrava e saía de carro, vidros fechados, olhar distante. Mas agora ele caminhava devagar, cumprimentando com um aceno tímido. E, estranhamente, aquilo o fazia se sentir mais humano do que qualquer negócio bem-sucedido. Numa dessas caminhadas, ele passou pela mesma esquina onde a mulher havia parado. Procurou por ela com os olhos, mas não a encontrou. Perguntou discretamente a uma senhora que vendia empadas se ela conhecia uma mulher de saia azul e bolsa velha. A vendedora pensou um pouco e respondeu: "Acho que é a dona Cida. Vem aqui às vezes, mora no alto do Pinhal, sozinha." Mauro agradeceu e voltou para casa pensativo. Dona Cida. Agora ela tinha nome, e com o nome veio também um desejo estranho. Ele queria reencontrá-la, não por caridade nem por culpa, mas porque sentia que precisava ouvi-la mais. Sentar-se ao lado dela, perguntar como era sua vida, ouvir sem pressa. Pela primeira vez, queria se conectar sem negócios, sem interesses, apenas por inteiro. Naquela noite, ele sentou-se na varanda com um caderno de capa preta. Escreveu ali algumas linhas soltas, coisa que não fazia desde jovem. Falou sobre o silêncio da casa, sobre a mulher da água, sobre como se sentia pequeno diante da grandeza de um gesto tão simples. Terminou a última frase com um ponto final e deixou o caderno sobre a mesa, como quem planta uma semente. No dia seguinte, sem agenda marcada, Mauro dirigiu até o Alto do Pinhal. Um bairro simples, com ruas de terra, casas coloridas, varais com roupas balançando ao vento. Estacionou o carro e foi perguntando de porta em porta por Dona Cida. Recebeu sorrisos desconfiados, olhares curiosos, mas aos poucos foi se aproximando do destino. Até que uma menina apontou para uma casa amarela com um portão de madeira. "Ela mora ali, moço." Mauro respirou fundo e caminhou até a porta. Não havia campainha. Bateu levemente e esperou. A cada segundo, o coração batia mais forte, porque ele não sabia exatamente o que dizer, nem o que esperava encontrar. Só sabia que precisava estar ali, porque a mulher que pedira um copo d'água tinha deixado sede nele também. A porta demorou a abrir. Mauro já pensava em ir embora quando escutou passos lentos do outro lado. A maçaneta girou devagar e ali estava ela, a mulher da água, sem surpresa no rosto, mas com a mesma serenidade de antes, os olhos fixos nele como se soubesse que um dia ele voltaria. "Eu sabia que o senhor viria", ela disse, como quem apenas confirma algo que o coração já tinha contado.
Mauro sorriu, meio sem graça. Espero não estar incomodando. Ela balançou a cabeça. Incomodar é coisa que se faz com palavras vazias. O senhor trouxe silêncio, e o silêncio certo nunca incomoda. Ele não soube o que responder. Dona Cida abriu o portão e apontou para a cadeira de madeira na varanda. Senta, moço. O calor hoje pede sombra e conversa. A casa era simples, mas tudo ali tinha cuidado. As plantas nos vasos improvisados, o pano bordado sobre a mesa, o cheiro de café recém-coado vindo da cozinha. Mauro olhava em volta como quem visita um lugar sagrado, e de certa forma era. Era o templo da dignidade silenciosa. Um lar que não tinha ouro nas paredes, mas transbordava em verdade. Eu sou Mauro, ele disse por fim. Ela assentiu. Eu sei. Vi seu nome num jornal antigo que cobria as construções daquele shopping. Ele sorriu surpreso. A senhora leu sobre mim? Li, sim. Achei que era um homem ocupado demais para notar sede alheia. Mas o tempo muda a gente, ou ensina a olhar de novo. A conversa fluiu como riacho em pedra lisa. Mauro contou que cresceu no subúrbio, que perdeu o pai cedo, que construiu tudo com muito esforço e que, no caminho, perdeu outras coisas sem notar. Cida o ouvia com os olhos, não interrompia, não julgava. Às vezes, soltava um sei como é que dizia mais que 1000 conselhos. Foi então que ela contou a própria história. Nascida no interior de Minas, filha de lavrador e parteira, veio para a capital ainda moça. Trabalhou de faxineira, babá, cozinheira. Criou 2 filhos sozinha. Perdeu um deles para uma bala perdida e o outro se afastou com vergonha da pobreza. Hoje moro aqui, com minhas lembranças e, às vezes, com sede de gentileza. Mauro segurou o copo que ela lhe ofereceu. Água de filtro de barro, fresquinha, com gosto de infância. Bebeu devagar, como ela fizera dias antes. Sentiu que aquele gesto fechava um ciclo e abria outro. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém lhe oferecia algo sem esperar nada. Apenas água e presença. Por que a senhora me pediu aquilo naquele dia? Ele perguntou. Cida sorriu. Porque meu corpo pedia água, mas minha alma pedia outro tipo de resposta. E o senhor, com toda a sua pompa, foi o único que não me negou o básico. Ela suspirou. Não era teste, mas era verdade. Mauro se emocionou. Olhou para o chão, depois para as mãos dela, calejadas, firmes. A senhora me deu mais do que pediu. E ela, com simplicidade, respondeu: às vezes, quem tem sede de algo é quem oferece o copo. Eles riram juntos. Foi uma risada leve, como de quem encontra uma nova forma de existir no mundo. Quando o sol começou a descer no céu, Mauro se despediu com um abraço demorado. Na volta para casa, sentiu algo diferente no peito, como se tivesse deixado um peso ali na varanda da Dona Cida, e levado com ele algo invisível, mas transformador. A certeza de que a vida ainda podia ser doce, e de que o copo, às vezes, precisa se esvaziar para se encher de novo. Os dias seguintes pareciam ter ganhado uma nova cor. Mauro voltava à casa de Dona Cida com frequência, sempre com algum pretexto. Levar um pão de queijo, trocar uma muda de planta, saber se a água do filtro ainda estava fresca. Mas no fundo, ele sabia. Precisava daquelas conversas para se lembrar de quem era antes de se perder na pressa do sucesso. No escritório, seus funcionários estranharam a mudança. Mauro passou a cumprimentar todos ao chegar. Olhava nos olhos, perguntava pelos filhos, pelos pais, pelos sonhos. Até o café, que antes era servido por uma copeira invisível, agora ele fazia questão de buscar na copa, onde conversava com quem mal sabia o nome. E foi ali que descobriu histórias que nunca imaginou ouvir. Seu Mauro,
O senhor está diferente, comentou Júlia, uma das secretárias. Ele sorriu. Talvez eu esteja me lembrando de quem eu era. E riu com sinceridade, coisa que ela nunca tinha visto. Aos poucos, aquele clima humano começou a se espalhar pela empresa. O ambiente ficou mais leve. As ideias fluíam melhor. As pessoas começaram a se escutar. Mas havia uma decisão difícil pairando no ar. Mauro tinha um projeto antigo, demolir parte de um bairro simples para construir mais um centro comercial. Era um plano lucrativo, assinado, aprovado. Só faltava o início das obras, mas agora ele hesitava. Aquela construção parecia fria demais perto do que ele sentia quando sentava na varanda amarela da Dona Cida. Um dia, chamou a equipe de engenheiros e disse: "Vamos suspender o projeto por enquanto. Quero conhecer melhor a comunidade." Os olhos se arregalaram. "O senhor tem certeza?" E ele respondeu: "Tenho. Pela primeira vez, tenho." E foi pessoalmente conhecer os moradores, sentar com eles, ouvir histórias de quem ali vivia há gerações. Saía de lá carregado de emoção e cadernos cheios de anotações. Enquanto isso, continuava suas visitas à Dona Cida. Numa tarde, ela lhe mostrou um álbum de fotos desbotado. "Esse aqui é meu filho que partiu. Esse era o que se afastou. Mas ainda sonho com o dia em que ele volta." Mauro olhava aquelas imagens como quem vê um retrato da própria ausência. Porque, no fundo, ele também sentia falta de algo que nunca soube nomear. Cida não era conselheira, nem psicóloga. Era só uma mulher que olhava para a vida com coragem e calma. Mauro descobriu que ela fazia bordados para vender na feira e ajudava os vizinhos com pequenas palavras de alento. Nunca pedia nada, mas dava tudo o que podia em forma de escuta, fé e um cafezinho quente. Certa noite, Mauro voltou à mansão e olhou ao redor. Estava tudo ali. Os quadros caros, os móveis importados, os vinhos guardados. Mas sentia que nada disso fazia sentido se não pudesse ser compartilhado. Foi quando teve uma ideia. Pegou o telefone e ligou para seu advogado. "Quero criar um projeto social, algo real, sem fachada. Pode me ajudar?" O advogado estranhou. "Projetos assim não costumam trazer retorno financeiro, Mauro." Mas ele respondeu sem hesitar: "Não quero retorno financeiro, quero retorno de alma." E assim nasceu a primeira semente do que viria a ser a Fundação Copo Cheio, uma iniciativa voltada a oferecer água, acolhimento e dignidade para pessoas invisíveis à cidade. No papel, era uma ONG, mas para Mauro era uma ponte. Uma forma de devolver ao mundo o que ele recebera em silêncio, de uma mulher que não pediu nada além de um copo d'água. A transformação estava em curso. E ainda que silenciosa, ela já fazia barulho no coração de todos que cruzavam seu caminho. Porque às vezes a maior obra de uma vida começa na casa mais simples do bairro. A notícia da Fundação Copo Cheio logo se espalhou. Nos jornais, Mauro Fontes passou a ser chamado de o milionário que mudou de rumo. Mas para ele não era uma mudança, era um retorno. Um reencontro com algo que nunca havia perdido de fato, apenas deixado adormecer. A fama agora vinha por motivos que faziam sentido, e pela primeira vez ele se sentia digno dela. A primeira sede da fundação foi aberta no próprio Alto do Pinhal. Dona Cida foi convidada para cortar a fita simbólica, mas se recusou. Quem corta a fita é quem aparece. Eu só quero continuar servindo um cafezinho e perguntando se a pessoa dormiu bem. Mauro respeitou, e mesmo assim deixou uma cadeira especial reservada para ela em todas as reuniões. Nas semanas seguintes, dezenas de pessoas passaram pelo projeto. Gente com histórias semelhantes, olhares cansados, mas corações resistentes. Mauro ouvia cada uma com paciência.
Às vezes, não dava conselhos. Só ouvia, e descobriu que isso era mais poderoso do que qualquer palestra motivacional que já financiara no passado. Um dia, enquanto entregava garrafas de água em uma pequena vila da periferia, viu um jovem de boné sentado no meio-fio, olhando fixamente para a rua. Tinha traços parecidos com os de Dona Cida. O coração de Mauro bateu mais forte, abaixou-se devagar e perguntou o nome. Edson, respondeu o rapaz desconfiado. Conhece uma mulher chamada Cida, do Alto do Pinhal? O jovem arregalou os olhos. Minha mãe, murmurou num fio de voz. Mauro se sentou ao lado dele com calma. Contou tudo, sobre o dia do copo d'água, as conversas na varanda, o filtro de barro, os bordados, as saudades. Edson chorou em silêncio. Disse que sentia vergonha de voltar, por ter desaparecido sem explicar. Mauro o segurou pelo ombro. Ela nunca desistiu de você. Nunca. E naquele mesmo dia, voltou com Edson até a Casa Amarela. Quando Cida abriu o portão e viu o filho diante dela, não disse nada. Apenas sorriu e estendeu os braços. Não havia mágoa, só acolhimento, como se o tempo soubesse que aquilo ainda aconteceria. O abraço durou minutos. Mauro observava de longe, com os olhos marejados. Naquele instante, entendeu que a vida, quando bem vivida, é um círculo. O gesto que você oferece um dia, volta. Talvez por outro caminho, talvez numa forma que você não espera. Mas volta. E ali, naquela calçada simples, algo havia se completado. Nos dias que seguiram, Dona Cida passou a bordar em silêncio com o filho no quintal. Edson começou a ajudar na fundação. Disse que queria aprender sobre projetos sociais, cuidar da logística, contribuir com algo real. Mauro o acolheu como se fosse da família. Sede se mata com água, mas abandono se cura com presença, dizia ele a todos. A fundação cresceu, ganhou novas unidades, mais gente foi acolhida. Mauro passou a dar palestras em escolas públicas, contando a história do copo d'água. Mas nunca revelava o nome de Cida. Essa história não é sobre mim nem sobre ela. É sobre o que a gente pode ser quando deixa de correr só atrás do que brilha. E na mansão, agora reformada e aberta para encontros comunitários, Mauro mantinha um filtro de barro na sala de estar. Ao lado dele, um bilhete emoldurado dizia: para lembrar que o essencial cabe num copo, e que o mais valioso da vida não está naquilo que acumulamos, mas naquilo que dividimos.